Irmãos, me desculpem. Eu fui conectar o carregador aqui do celular e ele reiniciou o aparelho. Eu tinha me esquecido que isso acontece, que a bateria estava acabando. A bateria estava acabando e eu fui reconectar a bateria e ele reiniciou a transmissão. Aí cortou todo mundo aí, né? Os irmãos me desculpem, tá, irmãos? Foi um erro meu aqui. Eu tinha me esquecido, eu já tinha feito isso uma vez no passado e repeti o erro aqui. Os irmãos me perdoem. Espero que dê para todo mundo voltar aí, tá bom? E espero que esteja dando para vocês entenderem. Quem está entendendo o que eu falei, dá um joinha aí para mim, tá, irmãos? Os irmãos me desculpem, tá ok? Que pena, né? Mas vamos seguindo aqui. A questão do batismo, né? O batismo de arrependimento é uma ordenança do Senhor à sua igreja, tá ok? Apenas para aqueles que demonstram através do seu testemunho pessoal, confissão pública, né? Como nós chamamos de a profissão de fé, testemunhando o seu arrependimento e conversão em Cristo, conscientemente, entendendo o que significa o batismo, a nova vida em Cristo, tá ok? Essas pessoas então, elas podem e devem se batizar, mas não na convicção de que serão salvas pelo batismo, que na água do batismo elas serão limpas dos seus pecados. O batismo não possui esse poder. A água do batistério não tem poder de limpar pecado. Uma vez uma pessoa me procurou querendo se batizar, achando que se ela se batizasse ela seria livre dos seus vícios, seria purificada, sabe, e algo diferente aconteceria na vida dela. Não. A nossa vida só é transformada, irmãos, se nós crermos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nos arrependendo, nos convertendo dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados e nos voltando para o Senhor Jesus Cristo, fazendo a sua vontade. Aí sim estamos aptos para o batismo nas águas. Tá ok, meus irmãos? Essa é uma convicção que é a distinção de entendimento entre grupos cristãos. Tá ok? Há grupos que a pessoa chega na igreja hoje, semana que vem ela já é batizada. Nós não temos essa prática. A pessoa precisa ser instruída, né, na palavra de Deus sobre o que é a conversão, o que é salvação, o que é arrependimento, o que é batismo. Tá certo? Então há uma diferença. Uma outra diferença é sobre a questão que envolve a ceia do Senhor, a ordenança da ceia do Senhor, sobre algumas compreensões relativas aos elementos da ceia. Porque alguns acreditam, há uma diferença de convicção entre grupos evangélicos, de que, por exemplo, os elementos da ceia após a bênção do sacerdote, eles se transformam ou recebem a presença própria de Cristo ali naquele elemento. Ele é transformado, né? Por exemplo, que é a transubstanciação. Os cristãos católicos acreditam que após a bênção do sacerdote, o elemento da ceia, o pão, o vinho, se transformam. Transubstanciação quer dizer isso, a transformação daquele elemento no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Só que a Bíblia nos ensina, irmãos, essa é a convicção que nós temos biblicamente, de que quando Jesus institui a ceia, o institui como um memorial. Não é isso que diz lá em Lucas e também em 1 Coríntios, né? Fazer isso em memória de mim. Ah, mas Jesus fala, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. É uma linguagem figurativa, irmãos. O pão, ele representa, ele figura do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. O vinho, né, é simbólico, ele não se transforma. Essa é a convicção, tá, dos cristãos batistas. Tá ok, meus irmãos? Só para poder repetir, tá, irmãos? Eu cometi o erro aqui de conectar a bateria do celular e reiniciou a transmissão, por isso que caiu. Não foi problema aí no seu celular nem na sua internet não, tá bom? Foi um erro meu aqui. Os irmãos me desculpem. Eu não gosto quando isso acontece porque corta a transmissão e o vídeo da palestra, da aula fica dividido lá no Facebook, é ruim, né? Para quem estava acompanhando. Mas eu espero que
e fico feliz de que vocês todos tenham voltado, tá? Deus abençoe. Essa é a transubstanciação. Se transforma o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no suco. A nossa convicção não é essa, é de que se trata de um memorial, representa. Fazer isso em memória de mim, disse Jesus lá nos Evangelhos, e Paulo dá a mesma orientação em 1 Coríntios capítulo 11. A consubstanciação, o que isso quer dizer? Que embora os elementos não se transformem no corpo de Cristo, eles recebem. Há uma união entre o Cristo e os elementos. Ele não se transforma, mas é como se Cristo impregnasse aqueles elementos com a sua presença, o seu poder, alguma coisa assim nesse sentido. Essa é a consubstanciação, a presença de Cristo com o elemento, no elemento. Não se transforma no corpo nem no sangue, mas há uma presença de Cristo ali, mística, poderosa, sobrenatural naquele elemento. E a pessoa então, quando come do pão, ela está recebendo o poder. Quando ela participa do cálice, ela está recebendo o poder. Nós, cristãos batistas, não temos essa convicção. É a mesma situação de memorial, representa. E participar desse alimento, ele é como que uma renovação da nossa aliança com Cristo, e não de que estamos recebendo um poder de Cristo através do elemento do pão e através do elemento do cálice, do suco de uva. Há uma transmissão de graça, sim, o benefício da comunhão, a graça da comunhão, a alegria da comunhão. Essa é a maior graça que participamos, irmãos, porque só pode participar da mesa do Senhor, do pão e do cálice, aquele que está em comunhão com Cristo e com a sua igreja. Porque a celebração da ceia do Senhor é a recordação da morte, ressurreição de Cristo em nosso favor. Por isso que Paulo fala: todas as vezes que comerdes esse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, em momento algum, nós entendemos, a palavra de Deus ensina que há ali uma manifestação ou a inserção do poder de Cristo, um poder espiritual nos seus elementos. Essa é a nossa convicção. Lembra daquilo que eu digo, né? Essencial unidade, no não essencial liberdade. Na minha igreja a gente crê diferente. Amém. Nós não vamos brigar por causa disso. Mas eu, como pastor da primeira igreja batista em Rio Pomba, preciso ter a tranquilidade que os nossos membros entendem essas coisas, concordam com elas, como sendo biblicamente instituídas. Tá certo? Você que é membro de uma igreja batista, precisa também participar dessa convicção. Tá ok? Eu posso ser crente da igreja, nesse aspecto que, sendo membro de uma igreja batista, tendo uma convicção diferente? Sim, liberdade nessa questão, né? Mas o corpo doutrinário das igrejas batistas do Brasil é esse aqui que eu estou passando para vocês, tá bom? É assim que nós cremos, nosso entendimento da palavra de Deus é esse. A presença espiritual de Cristo, né? A questão da consubstanciação, os irmãos luteranos, creem dessa forma. Os presbiterianos creem na presença espiritual de Cristo, que é algo parecido também com a consubstanciação. Jesus está presente não fisicamente, mas espiritualmente. Eu acabei aqui, quando falei da consubstanciação, falei também da presença espiritual de Cristo. Às vezes é até um pouco difícil de distinguir uma coisa da outra, são muito parecidos, né? Mas, vou repetir, nós, cristãos batistas, entendemos a celebração da ceia como um memorial, trazendo memória, revivendo o nosso pacto, a nossa aliança com Cristo, a nossa comunhão com Ele, através daquilo que Ele fez por nós. Quando participamos do pão, participamos ali da sua mesa, participamos do cálice, estamos renovando a nossa aliança com Ele, revivendo o seu amor por nós, seu sacrifício por nós, trazendo memória, né? E reafirmando o nosso compromisso e comunhão com Ele, tá certo? Tendo em vista aquilo que ensina os evangelhos
e as cartas e a carta de Paulo aos Coríntios com respeito à celebração da ceia. O Senhor, quando institui, ele diz: fazer isso em memória de mim. Quando Jesus disse: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, é de modo figurativo, simbólico, né? É o nosso entendimento. Tá ok, irmãos? Quando o pastor ora agradecendo ali ao Senhor por aquele momento, ele não está abençoando os elementos da ceia do Senhor de forma que ela se reveste de um poder espiritual, e quando você come do pão e bebe do cálice, você bebe e come um poder. Agora estou cheio do poder porque eu comi o pão, bebi o cálice. Não acontece isso. Tá, irmãos? A graça da celebração da ceia do Senhor é a comunhão. A graça maior, né? É estarmos em comunhão com a igreja, com o Senhor, né? E porque estamos em comunhão com Ele, participamos de sua mesa. Tá ok, meus irmãos? Eu poderia citar aqui algumas outras distinções, não citadas no nosso livro, de diferenças de convicções em outras áreas das igrejas cristãs evangélicas, com respeito ao que eu já falei sobre o Espírito Santo, que envolve ao dom, ao batismo no Espírito Santo. Há discordâncias sobre a questão dos dons espirituais, sobre a questão do batismo no Espírito Santo, aí que envolve a questão também relativa ao dom de línguas, né? A nossa compreensão, a nossa convicção bíblica nesse aspecto é distinto também de outros grupos cristãos evangélicos, principalmente pentecostais, né? Então é o que nos difere, tá certo, meus irmãos? Porque, irmãos, pastor, mas isso não é essencial? Quando se fala, deixa eu te falar, que eu citei a frase, no aquilo que é essencial à unidade, no essencial para a nossa salvação, irmãos. Se eu, quando creio em Jesus, sou batizado e recebo o dom do Espírito, e aí tem que falar em línguas, eu creio nisso, aí eu não creio, isso não é essencial para a salvação, tá? Isso não é essencial para a salvação. É relativo à vida cristã. Essencial para a salvação é crer que toda pessoa que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador recebe a presença do Espírito Santo. Se vai falar em língua, se não vai, isso é um outro aspecto que não influi na salvação, né, da condenação eterna. Essencial para a salvação é isso. Então, não sendo essencial, nós temos que respeitar a convicção de cada um nessas áreas. Ok? Por exemplo, a questão do modelo eclesiástico, da liderança. A Igreja Batista, por exemplo, nós, como os líderes, autoridades eclesiásticas, nós temos pastores e diáconos, né? Pastor presidente, pastores auxiliares e o corpo diaconal. Em outros grupos evangélicos você tem bispos, presbíteros, diáconos, pastores, apóstolos, né? Então, uma gama de outros, de uma outra estrutura eclesiástica. Por exemplo, os batistas são congregacionais democráticos. Uma coisa importante dentro da nossa estrutura: o pastor não é dono da igreja, o pastor não manda, o pastor não é o chefe da igreja. Tá bom, irmãos? A autoridade espiritual, ele é a autoridade espiritual da igreja, mas o cabeça da igreja é Cristo, né? E todas as decisões na igreja são tomadas de forma democrática. Tá certo, irmãos? É a igreja que toma decisões. Tá certo? O pastor, ele é um servo da igreja. Tá? Ele não manda, não é dono da igreja. Não foi ele que fundou a igreja é de Cristo. Tá? Então essas são convicções do nosso modelo eclesiástico, dos seus oficiais, né? Sacramentos, a questão que eu falei, por exemplo, da ceia aqui, transmite poder, transmite graça, em que sentido? Sim, não. São algumas distinções. Questão que envolve usos e costumes. Em algumas igrejas você tem ali vamos dizer assim, um cartel de regras, né? Sobre o que se pode vestir, o que não se pode, o que se pode fazer, o que não se pode. Então isso também caracteriza algumas distinções entre os batistas e os outros grupos e os demais grupos cristãos evangélicos, tá bom? Então são algumas outras áreas que também podemos mencionar que nos distinguem, não devem nos separar, irmãos,
mas devem nos distinguir, que apontam diferença. Infelizmente, essas características diferentes, essas convicções distintas, têm nos separado, nos tornado... Olha só, eu vou usar uma expressão aqui que ela é triste. Muitas vezes a gente tem feito inimizades, temos feito inimigos por causa de diferenças, de convicções distintas, né? Nós temos nos tornado inimigos por causa de convicções distintas. Isso é triste, né? Mas que isso não aconteça em nossas vidas, amém? Naquilo que é essencial, unidade; no não essencial, liberdade; e em todas as coisas, amor. Amém, meus irmãos? Então esse foi o nosso primeiro estudo. Os próximos, nós estudaremos a questão da história. Como surgiram os batistas? Quem são, né, os crentes batistas? Qual é a história? Quem é o fundador? A Igreja Batista tem um fundador? A gente vai saber. A gente vai estudar isso, né, nos próximos estudos. Mas aqui vimos algumas das nossas convicções bíblicas, tá certo? E sempre que estivermos estudando a nossa história, vamos estudar as nossas convicções bíblicas, tá ok? Eu espero que tenha sido abençoador para você, esclarecedor. Como eu afirmei antes, reafirmo agora, é importantíssimo para aquela pessoa que é membro de uma igreja batista conhecer a sua história e conhecer a sua doutrina, o seu ensino. Isso é essencial para a salvação? Não. Mas é importante para a nossa vida cristã, para estarmos conhecendo também ao Senhor, através do conhecimento daquilo que nós cremos, de como nós cremos e praticamos a nossa fé. Mas que isso não nos separe, que isso não cause divisões, não cause brigas, não cause inimizades. Tá certo? Que o Senhor a todos abençoe, em nome de Jesus. Eu gostaria de receber dos irmãos depois, aqui nos nossos grupos, né, de WhatsApp, esse feedback, a importância que os irmãos veem desse trabalho, se acham importante, né, as dúvidas que tiverem, tá bom? E lembrando que os irmãos membros da EPIB Rio Pomba que ainda não pegaram o seu livro, tem aqui disponível, tá, irmãos? Gratuitamente para todos os membros da igreja da PIB Rio Pomba. Tá bom? Se você é membro de alguma outra igreja batista aqui de Minas, no nosso estado, a sua igreja deve estar recebendo, se não recebeu, nesse material. Se você não tem, procure o seu pastor ou o presidente da escola bíblica dominical, tá bom? Para obter informações. Eu espero que tenha sido proveitoso esse nosso primeiro encontro, nosso primeiro estudo, e que Deus abençoe a todos. Irmãos, Deus abençoe todos com paz, com saúde. Vamos continuar aí orando, né, por aqueles que estão enfermos, né, por aqueles que estão internados, né, a vida do pastor Mateus, nossas orações estão com ele, né, pela sua saúde, pelos enlutados, que são muitos, né, para que o Senhor a todos abençoe, guarde, opere milagre e salvação. Amém? Desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana, com a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, fiquem com Deus. Ok? Na próxima sexta-feira nós vamos fazer aí nosso segundo estudo. Você que tem o livro, faça a leitura, tá, do material direitinho, para você estar crescendo, né? Entendendo melhor, né, a igreja, o corpo, né, a denominação a qual você pertence e as crenças, as nossas doutrinas, tá bom? Que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos. Irmãos, fiquem com Jesus. Amém, irmã Fátima? Fico feliz, tá? Deus abençoe. Deus abençoe a todos.